Olá, boa noite, bom início de semana para você. A edição desta segunda-feira do Viçosa Notícias fala do caso de sarampo em Viçosa. Ainda não chegou de Belo Horizonte o resultado do exame que comprova o caso da doença num bebê de 9 meses. No final de julho, a criança apresentou sintomas da doença. Um exame comprovou sarampo e outro não. Por isso, esse terceiro exame foi feito. O caso suspeito fez crescer a procura pela vacina contra o sarampo aqui em Viçosa. Afinal, a doença é contagiosa. O sarampo é uma doença infecciosa causada por um vírus, altamente contagiosa e muito comum na infância. Os sintomas incluem tosse, coriza, conjuntivite e manchas no corpo, que, se não tratados, podem levar a uma pneumonia ou até mesmo à morte. A transmissão pode acontecer de diversas formas, e para evitar um surto da doença, a única forma de prevenção é a vacinação. A transmissão é pela tosse, pela coriza, assim, então, e não falar, não conversar. Então, por ela ter esse tipo de transmissão, é muito difícil essa questão do controle se não for pela vacina. Então, falando no modo de transmissão, o único método também de prevenção mesmo, assim, efetivo, é a vacina. Até porque depois que teve todo esse período do sarampo, desse tratamento, 4 dias depois ela ainda continua transmitindo sarampo. Então, são aí em torno de 22 dias transmitindo a doença e que, na verdade, ela em si não tem um problema. O problema dela é a questão do agravamento em crianças que pode ter uma pneumonia, e isso a gente fica preocupado. No Brasil, o número de casos registrados de sarampo já é maior do que todo o ano de 2018. Até agora, em todo o país, foram registrados 1.388 casos de sarampo e 4 aqui em Minas Gerais, o que ainda não configura surto. A vacinação contra o sarampo acontece durante todo o ano. Crianças devem tomar a primeira dose da vacina com 1 ano e a segunda com 1 ano e 3 meses. Já os adultos precisam tomar 2 doses até os 29 anos e pelo menos 1 dose até os 49. Aqui em Viçosa, houve um aumento da procura pela vacina que previne a doença. Já foram aplicadas até agora 1.960 doses. Teve aumento, né, depois dessa suspeita desse caso de sarampo, que ainda a gente não tem a confirmação. Infelizmente, teve aquela questão da fake news, né, que foi confirmado, que teve sarampo, que a criança foi, deixou de ir, né, aquela confusão toda. Então, as pessoas começaram a acreditar que estava havendo uma campanha de sarampo. Onde que está tendo essa campanha de sarampo? Em São Paulo, em Rio de Janeiro, parece que até Pará, onde são os locais que estão tendo surto. Então, as pessoas começaram a procurar, perguntando se tem essa vacina. E é muito importante que os adultos entendam que eles também têm um calendário que eles têm que tomar, que os adultos, né, procurem também completar o cartão e não perder esse cartão, né, para quando tiver esses momentos, ele não se preocupar de estar imunizado ou não. A Prefeitura de Viçosa divulgou a contratação de um empréstimo para a realização de obras em algumas vias da cidade. Entre as obras previstas está um viaduto no bairro Santo Antônio. O viaduto pretende ligar a Avenida Joaquim Lopes de Faria à Rua Antônio Leles, no bairro Santo Antônio. Para isso, a Prefeitura vai contratar um empréstimo de cerca de 3 milhões de reais junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Nossa diretoria de trânsito, analisando melhorias ali para Castelo Branco, chegou na conclusão que o melhor caminho ali é essa trincheira, pelo volume de veículos que vem do bairro Santo Antônio e por ali, na rua José Medina Floresta, na parte de baixo, tem uma ponte que está comprometida. Mas poderia reformar a ponte, etc. E ali em cima, ali, os engenheiros entendem que se você deixa de subir caminhões pesados e reforma a ponte, você tem um travamento lá em cima. Ali tem um projeto de uma rotatória ali em cima, sabe? E é travar, eles têm um entendimento, isso não é um entendimento muito técnico. E aí eles entendem que o caminho é ali, eles prosseguir para uma trincheira ali, já cair no Patenó e já cair na BR. Além do viaduto, o dinheiro vai ser usado em outras obras pontuais na cidade. O projeto que autoriza a Prefeitura a contratar o empréstimo já foi aprovado em audiência na Câmara dos Vereadores e tem prazo de 78 meses para ser quitado. A primeira parcela do empréstimo está prevista para 2021 e termina em 2025.
Para conseguir o dinheiro, a Prefeitura apresentou algumas garantias: o Fundo de Participação do Município e repasses do ICMS, o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também de comunicação. O tempo deve virar de novo nas cidades da Zona da Mata, sul de Minas e Campo das Vertentes. Previsão de céu nublado com pancadas de chuva nesta terça-feira. No norte do estado e na região metropolitana não deve chover. E nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado. Em Viçosa deve chover durante boa parte do dia e também à noite. Mínima de 12 e máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte, as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. E em Teixeiras e São Geraldo, mínima de 12 e máxima de 31 graus. A Prefeitura terminou o novo calçamento do trecho da Avenida Castelo Branco, na altura do Shopping Checker. Os últimos blocos foram colocados no final da semana passada. Assim mesmo, um por um. O lugar é muito frequentado, principalmente por consumidores das lojas do Shopping Checker. Foi necessário a reivindicação, uma de tantos que chega todo dia aqui. E ali é um dos, se você observar, fora o calçadão Tubernates, fora Pega Rolfes, é uma das vias que tem o maior volume, aí, vamos dizer assim, de pedestres. Então, se fez necessário fazer essa calçada nova naquela região ali, acesso à rodoviária, outro acesso ao shopping, ao supermercado. Os comerciantes aprovaram o novo calçamento. Teve uma melhoria muito boa, porque quando chovia aqui, por exemplo, empoçava água, aí a pessoa, além de sujar, sujava a mercadoria. Muitos idosos tropeçavam aqui, então foi assim, para nós, para o pessoal de Viçosa, foi 100% de melhoria. Demorou, foi muito bom, né? Muito bom, que eu já vi antes muitas pessoas cair daqui ali. Tava ruim, né? Hoje ficou 100% da qualidade e muito bom demais, entendeu? Quem está de passagem por ali todos os dias também gostou de andar em uma calçada mais lisa e sem buracos. A gente não precisa estar tropeçando aqui nos buracos, né? Ficou bonito, mais higiênico. Quem dera se calçasse o Viçosa inteiro. Quantos tombos a amiga minha tomou? Agora nosso assunto é o esporte. Na quarta-feira tem a semifinal da primeira Copa de Futsal Feminino de Viçosa. O primeiro jogo começa às 7h30 da noite. A Luve joga contra as Marias Chuteiras na busca por uma vaga na final. A outra semifinal começa logo depois. Entram em quadra o Viçosa Futebol Clube e o time do Fundão. Os jogos acontecem no Complexo Esportivo Municipal, a antiga AEV. Participe! A final da Copa de Futsal acontece na sexta-feira, dia 23. E a edição de hoje do Viçosa Notícias termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e reveja todos os nossos conteúdos no YouTube e as reportagens no Facebook da TV. Até quarta-feira. Boa noite.